Ótima noite a todos os irmãos. Em função da suspensão das nossas atividades, a partir de hoje, nos encontros que teremos aqui na congregação, estarei mandando para vocês mensagem através do nosso grupo da congregação. E hoje quero ler para os irmãos um texto que eu entendo ser muito relevante para a realidade que nós enfrentamos. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 5, disse o seguinte, a partir do verso 15: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Quem poderia imaginar que em pleno século XXI, com todo o avanço tecnológico, com toda a expansão do conhecimento humano na área da ciência, nós tivéssemos que enfrentar um momento tão difícil onde as igrejas, não somente as igrejas, mas também lugares públicos, instituições públicas e privadas, tivessem a interrupção de suas atividades em função do agravamento da contaminação por um vírus, conhecido como novo coronavírus, e que está tendo ou acometendo as pessoas com a doença chamada Covid-19. De fato, pelo que a gente está vivendo hoje, meus queridos, eu tenho certeza que isto se aplica à realidade da palavra de Deus. Paulo disse, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Hoje, na realidade que nós enfrentamos, há uma exigência. A exigência não da coragem física, não da força física, mas a exigência de um viver sob a direção de Deus. Paulo disse, vejam como vocês andam, não como necios, mas como sábios. E ele completa, remindo o tempo, porque os dias são maus. Andar com sabedoria é andar sob a direção da palavra de Deus. Andar com sabedoria é andar conhecendo a vontade do Senhor. Então, hoje, Deus está nos convocando para que, como servos dele, nós façamos a sua vontade. Então, ande com sabedoria. E a Bíblia diz, lá em Provérbios 1, versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o que Deus espera de você é que você exerça a sua fé. E exercer sua fé é procurar agradar a Deus. E Paulo disse uma coisa muito interessante, remindo o tempo. Esse remir o tempo é aproveitar o tempo, é usá-lo de maneira devida, usá-lo de modo inteligente, de modo a aproveitar as oportunidades. Remir o tempo, portanto, é como eu posso aproveitá-lo melhor. Remir o tempo não é procurar proveito ou tirar proveito para si, mas é ver as oportunidades que Deus nos dá para realmente fazer a vontade dele. Os dias são maus, dias difíceis, sim, dias em que ficamos assustados quando a gente sabe de instituições, pessoas que são orientadas a não irem para a rua, não andarem de um modo inconsequente. Dias difíceis, sim, mas nesse momento é hora de você declarar a sua fé no Senhor e ao mesmo tempo reconhecendo as autoridades que estão sobre nós. A Bíblia diz lá em Romanos 13 que nenhuma autoridade existe sem que tenha sido instituída por Deus. Então, aquele que confia em Deus também deve reconhecer as autoridades que estão sobre nós e agir de acordo com as instruções. Alguns estão questionando o fato das igrejas estarem fechando as suas portas, ou melhor, as portas do templo. Mas olha só, não existe um único lugar para cultuar a Deus. Claro que cultuar a Deus no templo é muito bom, agradável estarmos com os irmãos, estudando a palavra juntos, louvando e adorando ao Senhor. Mas hoje exige prudência, exige sensatez, exige sabedoria. Então você não será menos crente se está impedido de ir ao templo adorar o Senhor. Aproveite esse tempo que foi proposto de estar em casa, de interromper sua rotina e aproveitar para fazer aquilo que em outras circunstâncias talvez você não pudesse fazer. O apóstolo Paulo diz uma coisa muito interessante em Efésios 5, verso 17. Para que não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade de Deus. Dias difíceis, sim, mas dias também de oportunidade. E já que o novo coronavírus veio de Wuhan, na China, a palavra crise, na língua chinesa, tem duas palavras juntas.
que é crise e oportunidade. Então que você olhe para as dificuldades que estamos vivendo e veja a oportunidade para exercer e praticar o amor que vem de Deus. Quando você deixa de andar por lugares que talvez você andaria, quando deixa de fazer o que antes faria, é para, nesse caso, se demonstrar amor. O amor de Deus, o amor ao próximo como a si mesmo. Desejamos a você e a sua família um início, digamos assim, de recesso, de suspensão das atividades para a sua reflexão, para alimentar e fortalecer sua fé e, ao mesmo tempo, compartilhar o amor de Deus com outras pessoas através desse recurso tecnológico das redes sociais que estão à nossa disposição. Que Deus abençoe você e alimente a sua fé com a palavra de Deus, que é viva, rica e permanece para sempre. Deus o abençoe. Amém.